Olá galera, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, depois da nossa P1, nós vamos dar continuidade aos temas que seriam desenvolvidos em sala de aula. Porém, agora com essa nova condição pandêmica, nós vamos ter essas aulas online. Então, dando continuidade ao tema da liberdade, vou pegar hoje um dos filósofos que mais trabalhou, que mais se debruçou em relação a este tema do século XX, que é o Jean-Paul Sartre. Ele é considerado um dos pais da filosofia existencialista, juntamente com um filósofo anterior a ele, chamado Kierkegaard, tá? Filósofo dinamarquês. E eles foram os criadores do chamado existencialismo. E o Sartre, no desenvolvimento das suas ideias filosóficas, sempre traz à tona a questão do sujeito em relação à sua ação. Então eu diria que o grande objeto de análise filosófico de Sartre é a ação humana e os seus desdobramentos. Por quê? Porque ele é um existencialista. E o que isso significa? Dentro da tradição filosófica, existe uma compreensão de que o homem está atrelado a uma essência. Tá? O que é esta essência? É tudo aquilo que, de forma a categorizar a ação do homem, conecta a ação do homem a uma estrutura anterior, universal, ontológica, ontos, de princípio, que está anterior à ação do homem, ou seja, uma essência. Tá? Então o homem ele deveria se adaptar a esta essência. Porém, como nós sabemos, dentro daquilo que é existir, nós temos uma subjetividade, ou seja, um sujeito que dentro da sua individualidade íntima é afetado pelo mundo. E o conjunto de escolhas que nós fazemos, de circunstâncias, de contextos que afetam a minha ação, me constitui enquanto indivíduo, enquanto ser no mundo, né? Então o Sartre, como existencialista, ele vai defender o seguinte, que esta essência deslocada do homem subjetivo, ela não representa o ser em sua completude. Para o Sartre, o que representa o ser em sua completude é o conjunto de escolhas que se faz durante a vida que, a partir de seus desdobramentos, constituem o que nós somos. Então, trocando em miúdos aqui para vocês, o Sartre diria que só existe uma essência definitiva de quem nós somos lá no último segundo de vida, porque todas as experiências já ocorreram, não existem mais experiências para acontecer, então naquele átimo, naquele instante último de vida, eu poderia dizer, o homem, eu, Jefferson, fui isto. Agora, enquanto eu não estiver nessa condição de finitude iminente, eu não posso descrever a minha essência, porque o homem é o resultado das escolhas que ele faz. Portanto, eu sou condenado à liberdade. E aqui entra um segundo elemento da filosofia de Sartre. Ele vai desmistificar toda a compreensão moderna que se tem em relação à liberdade. A Revolução Francesa, lá no século XVIII, promoveu aquela mudança estrutural na sociedade por defender a liberdade. Então o Sartre ele vai desconstruir essa ideia de que a liberdade ela é sempre algo boa, sempre algo progressista, sempre algo a se defender. Na verdade, a liberdade ela carrega em si uma responsabilidade. Não é possível eu ser livre sem ser responsável. Por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz com vocês ao inserir o tema da liberdade foi distinguir libertinagem de liberdade, sendo que libertinagem é a ação descabida, a ação sem reflexão. E a liberdade é o contrário, é uma ação que depende de um processo reflexivo para se concretizar no mundo. Tá? Então, para isso, pessoal, eu peguei um trecho da filosofia de Sartre para que nós possamos interpretar. Então, aqui, acompanhem comigo. É na angústia
que o homem toma consciência de sua liberdade. Ou, se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser. É na angústia que a liberdade está em seu ser, colocando-se a si mesmo em questão. O que ele quer demonstrar aqui? Que não é possível pensar a liberdade sem um processo desconfortável, que ele vai chamar até de náusea, nauseante isso, né? Você ter que escolher muitas vezes. Porque dependendo do que você deve escolher e das opções que você tem, existem inúmeras variáveis. E estas variáveis elas podem gerar um efeito que ele é nauseante, um efeito de desconforto. Tá? Então, não é possível pensar a liberdade sem a angústia. Se você agir de maneira livre sem este processo de angústia, isso não significa necessariamente que você não está sofrendo ou não passa por um processo de angústia. Por quê? Porque muitas vezes uma decisão que você tomou há 10 anos atrás está te impactando agora e você nem sabe disso. Então, quando de repente você para e pensa, olha, se eu tivesse feito diferente há 10 anos atrás, isso é um processo de angústia que vem em dobro. Então, não é porque lá há 10 anos atrás você não teve essa angústia que agora, 10 anos que se passaram, essa angústia ela se apresenta a você e você compreende o que aconteceu há 10 anos atrás. Então a angústia é um processo de reflexão, de refluxo, porque ao mesmo tempo que ela está ausente em uma escolha, ela pode estar presente fora dessa escolha. Tá? Deixa eu ver se eu consigo reforçar essa concepção, que isso aqui é uma ideia um pouco truncada. Tá? É basicamente a ideia de que eu não consigo ser livre completamente. Toda liberdade implica em uma consequência que ela pode ser negativa, tá? Porque toda liberdade ela é a expressão da minha individualidade, tá? Poucas vezes a liberdade ela vai ser compartilhada, e para que ela seja compartilhada com a mesma compreensão, é necessário existir uma força externa ao indivíduo que vai conectar esta intersubjetividade. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora num contexto de pandemia. A pandemia ela insere circunstâncias que não existiam até então, que indiretamente vão desencadear escolhas em indivíduos diversos, motivados por esse mesmo contexto, por essa mesma circunstância. Ou seja, muitas escolhas serão tomadas vinculadas à condição que se impõe da pandemia. Porém, cada um desses indivíduos não vai conseguir necessariamente conectar a sua ação a este evento maior, né? A este espírito da época. Tá? Então, todo processo de liberdade é um processo de angústia, segundo o Sartre. Por isso que ele vai colocar a liberdade como uma espécie de condenação. Nós estamos condenados a sermos livres, ok? Lembra que eu falei na sala para vocês que é muito mais fácil você escolher entre duas opções do que milhões de opções? Então, quanto mais possibilidade de escolha, mais angustiante é. Se você tem duas possibilidades de escolha, ok. Se você não tem, tudo bem. Daí que eu pego um exemplo da minha vida. Eu surgi na transição do mundo analógico para o mundo digital. Então, quando apareceu o primeiro videogame que eu conheci, acho que era o Master System, que eu tive contato, aquilo era fantástico, todo mundo queria ter um desse. Quando eu tive um videogame, um console, foi um Mega Drive. E funcionava assim, eu tinha 3 jogos para jogar, tá? 3 jogos. Então, eu tinha que escolher entre esses 3 jogos para poder jogar. Eu não tinha outras possibilidades, a não ser ir numa locadora e locar um jogo como esse. Hoje em dia, se você pega um console como um PlayStation 4, você tem lá na tua nuvem muitas possibilidades de jogos. Você acaba não jogando nenhum com uma substancialidade, tá? Ou escolhendo por algumas dessas possibilidades. Então, se você para de repente para escolher um filme na Netflix, você percebe que é um processo um pouco desconfortável, porque tem muitas possibilidades, e quanto maiores as possibilidades, maior é a angústia. Claro que eu peguei um exemplo bem besta aqui,
para tentar aproximar essa ideia de quanto maior o leque de possibilidades, maior será a angústia. Daí aqui, pessoal, para a gente terminar esta aula sobre o Sartre, que eu ainda vou falar mais em outros contextos, eu vou trazer de novo aqui algo que eu já apresentei para vocês, que é o dilema do trilho do trem. Vocês lembram, eu já falei para vocês sobre esse dilema. Então, basicamente é essa concepção: eu posso salvar uma ou mais pessoas. Então, eu lembro que vocês falaram em sala de aula que eu salvo uma pessoa porque é o mal menor. Por Sartre, não importa qual é a escolha que você vai tomar aqui, se você é este agente, porque independente da escolha que você tomar, o efeito psicológico desta circunstância, que ela é uma circunstância externa à sua vontade, ela é uma contingência. E o que é uma contingência? É algo que acontece, que te afeta, mas que você não escolhe, tá? Esta contingência, ela vai determinar quem você é enquanto indivíduo. Tá, vamos supor que você escolhe salvar as 5 pessoas e deixar que uma só pessoa morra, tá? Mesmo que você não tenha vínculo emocional com esta pessoa, como foi feita a brincadeira em sala de aula. Independente de quem você salve, você vai ter que conviver diariamente, a partir daquele momento, com esta escolha. Ou seja, a liberdade aqui, ela foi algo bom? Não, ela partiu de um processo de angústia. Portanto, o Sartre ele vai defender a liberdade como algo vinculado à responsabilidade. Eu não posso pura e simplesmente escolher respeitando apenas a minha individualidade ou a minha verdade. Eu tenho que compreender isso dentro de um contexto. E um contexto depende de alteridade. O que é alteridade? Alter, outro. Né? Então é eu entender que a minha construção individual passa pelo espelho que é o outro. Então o que eu sou é o resultado não só das minhas escolhas, como também dos ambientes e das pessoas com quem eu estabeleço relações. Então as minhas relações interpessoais vão definir quem eu sou. E se estas relações definirem quem eu sou de maneira positiva, eu vou ter um efeito positivo sobre o meu ser. Se elas tiverem um efeito negativo, eu vou ter uma compreensão negativa destas escolhas. Como por exemplo aqui, qualquer pessoa não gostaria de ter que decidir entre salvar 5 pessoas ou uma. Mas, independente do que você escolher, eu terei um efeito psicológico que será, que existirá de maneira intermitente, né, por todo o restante da minha vida. Então, hoje eu quero que vocês tenham contato com essa ideia do Sartre, de que a liberdade ela é algo neutra e que ela surge a partir das minhas escolhas, não é o contrário. Eu não escolho para agir, eu vou agir para poder escolher, tá? Então, onde eu vou me colocar, onde eu vou me projetar, onde eu estou, tudo isso depende de uma relação que é contingente, que eu não posso controlar, mas que também parte da minha percepção de mundo e aonde eu quero estar. Ok? Portanto, para o Sartre, eu indivíduo, sujeito, sou resultado das minhas escolhas. E eu sou condenado à liberdade. E aqui, para fechar a aula de hoje, o Sartre tem uma frase muito interessante que ela é mal compreendida, que é a seguinte frase: o inferno são os outros. O que ele quer dizer com isso? O outro diferente, ele vai me incomodar? Sim, também. Eu posso pegar essa frase e analisar em contexto de xenofobia, de não aceitação do diferente, de não aceitação do estrangeiro. Mas eu também posso entender que o outro, ele é a minha ruína e é o meu paraíso, uma vez que se o outro me agrada, a negação desse outro perante a minha pessoa, a rejeição desse outro, pode ser o meu inferno. Se eu gosto muito de uma pessoa,
e essa pessoa ela deixa de existir, acontece alguma coisa de ruim com essa pessoa, isso vai me afetar. Então, o outro, em última instância, sempre será a minha ruína. Aquilo que eu sou enquanto indivíduo vai ficar mais cascudo, mais resistente conforme a sucessão de experiências e de conexões que eu faço com os outros. Tá? Daqui para fechar essa aula, pessoal, eu vou terminar com uma frase muito importante do Sartre que eu levo como um lema de vida, que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que realmente importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que isso significa? Que a vida ela vai te produzir uma série de circunstâncias que serão nocivas, que serão prejudiciais, que terão um efeito negativo na sua constituição psicológica. Porém, você não pode escapar disso. A vida é dor e sofrimento. Então, como você vai reagir a isso é uma escolha sua. Você não pode escolher as contingências, mas você pode escolher como se postar, como se posicionar frente a estas circunstâncias, por mais difícil que isso seja. Você pode dizer, professor, mas é muito fácil olhar para uma circunstância negativa e ter uma postura de reatividade. Sim, mas basicamente 90% da população mundial faz isso, porque 90% da população mundial, acho até 99%, passam por circunstâncias que são desagradáveis, independente da classe social. Então, como nós reagimos a isso? Nós vamos pegar essas circunstâncias e produzir efeitos de construção melhor, no sentido de entendimento, não melhor no sentido moral, de ser melhor, uma melhor pessoa, mas de compreender como a vida é, como as coisas são, e esta clareza pode me dar uma certa tranquilidade e pode me permitir olhar para a realidade de uma maneira um pouco mais aguda, um pouco mais detalhada, e não estar simplesmente à deriva, esperando as circunstâncias produzirem eventos que eu não tenho controle. A liberdade ela não existe, como nós já vimos. A liberdade ela é uma compreensão humana, é uma representação humana. Outros animais não veem a liberdade como uma preocupação, porque eles não são racionais. Então é necessário existir um cérebro que produz uma intencionalidade, que produz um raciocínio complexo, uma racionalidade, e ele vai criar o conceito abstrato de liberdade. Tá? Então a liberdade é um efeito da nossa razão, não é algo contingente à vida física, a vida como de maneira macro, né? Toda a vida ela é o que é. Tá? Então muitas vezes você compreender como as coisas são pode te permitir ter uma tranquilidade. Tá? Então é nesse sentido que o Sartre ele coloca, né, o conceito de liberdade. Ele tira toda aquela carga filosófica, jurídica que nós já vimos nas outras aulas, para entender que a liberdade, basicamente, o que o homem pode controlar da liberdade depende das suas escolhas. Fora isso, há pouco o que se fazer. Tá? Então, por isso que na ideia de existencialismo, uma construção, uma vida que precede a essência e não o contrário, não é a essência que determina a vida, mas são as escolhas que determinam a tua essência. Então, a existência precede a essência. Essa é uma frase forte do Sartre e do existencialismo, vão determinar como eu compreendo o que é a liberdade. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se surgir alguma dúvida, só me encaminhar pelo e-mail. Até mais, pessoal. Um abraço.